O melhor comentário para isso que Paulo está dizendo aqui, que pela transgressão dos judeus veio a salvação dos gentios, os não-judeus, é a parábola que Jesus contou dos lavradores maus, que está em Mateus 21. A partir do verso 33, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e seguir a leitura. Jesus contou essa parábola em Jerusalém, naquela última semana de vida dele, antes da sua traição e crucificação, quando ele percebeu a hostilidade e a rejeição da nação de Israel para com ele, particularmente dos líderes, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Jesus então contou uma parábola. Como nós sabemos, uma parábola é uma história fictícia ou real que tem como objetivo ilustrar um ponto doutrinário, ético, no caso aqui, escatológico. Verso 33 de Mateus 21. Disse Jesus: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, que é uma cerca viva, construiu nela um lagar, que é um lugar onde se pisava a uva para fazer o vinho, edificou-lhe uma torre, para servir de torre de vigia, e arrendou-a a uns lavradores e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Jesus então pergunta: quando vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Os sacerdotes e os fariseus responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E perguntou-lhe Jesus então: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo, e aqui está o ponto que Jesus queria ensinar com essa parábola: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado de vocês, judeus. O reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, que seriam os gentios. E verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E o verso 46 diz que procuravam matar Jesus, embora não encontrassem ocasião para isso. A parábola, o sentido da parábola é claro. A vinha é o reino de Deus, o dono da vinha é o próprio Deus. Os lavradores a quem ele arrenda a vinha era a nação de Israel, os judeus. Os emissários que foram lá cobrar os frutos foram os profetas que Deus mandou para a nação de Israel, que foram todos sistematicamente recusados, rejeitados, mortos, espancados e apedrejados. Finalmente Deus mandou o seu próprio filho para a nação de Israel, mas os lavradores rejeitaram o filho, tomaram o filho, jogaram fora da vinha e o mataram. A pergunta de Jesus aos fariseus foi: o que é que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? Em outras palavras, o que é que vocês acham que Deus vai fazer com vocês, que estão me rejeitando, o Filho de Deus, vocês que mataram todos os profetas que foram enviados? O que é que vocês acham que Deus vai fazer? E eles, sem entender o que é que Jesus estava dizendo, pronunciaram o próprio veredito, dizendo: não, quando o dono da vinha vier, ele vai fazer perecer horrivelmente a esses malvados. Eles pronunciaram a sua própria sentença, sem saber. Arrendará a vinha a outros lavradores. Profeticamente anunciaram que o reino de Deus que estava com eles passaria para outros povos que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E foi exatamente isso que aconteceu. 30 anos depois que Jesus disse essas palavras, as legiões romanas invadiram Jerusalém, cercaram a cidade. Depois de um cerco prolongado e difícil, eles entraram na cidade, mataram milhares de judeus, destruíram o templo, levaram os judeus cativos e os espalharam por toda a terra até o dia de hoje.
cumprindo aquilo que Jesus disse: o dono da vinha virá e fará perecer horrivelmente esses malvados. E o reino de Deus então foi para os gentios. Deus tirou dos judeus e entregou aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, brasileiros como vocês e como eu. Nós somos gentios. Se hoje nós estamos no reino de Deus, é por conta da transgressão de Israel, como Paulo diz aqui, voltando agora para o capítulo 11 de Romanos, no verso 11, na sua parte final: pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Se hoje nós cremos, se hoje temos a graça de ser salvos, é porque isso aconteceu.